Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos resolver um problema de diferenças finitas de condução unidimensional em regime transiente pelo método explícito. Então, o problema que nós vamos resolver é uma barra, tá, que estava inicialmente a uma temperatura T0 e subitamente a face esquerda vai ter a sua temperatura alterada para TA. A face direita vai ser mantida na temperatura TB, que é igual a T0. Tá? Eu gosto de colocar nomes diferentes, né? Só para poder, se depois quiser mudar a temperatura, fica fácil a gente só rodar o programa de novo alterando esse valor. Tá? Bom, então o primeiro passo é a gente resolver a equação, escrever, né, a equação diferencial que rege esse problema. Condução unidimensional em regime transiente, então é d de dt de ρ t igual a d de dx de k sobre cp dt dx. Então, tem que integrar essa equação agora no espaço e no tempo. A integral no espaço deveria ser uma integral volumétrica, tá? Só que como a condução é unidimensional, eu vou fazer a minha integral de dv como sendo uma integral de a dx. E aí essa área é a área da seção transversal. Tá? Então, a gente pode fazer dessa maneira. Outra coisa importante para já deixar claro é o seguinte: estou trabalhando com volume, né? Então, só para dar nome para a posição. Então, o meu volume de controle que eu estou avaliando é o volume P. O volume do lado esquerdo é chamado de volume leste e do lado direito, leste, do lado esquerdo, oeste. E a posição no centro do volume de controle recebe letra maiúscula e na face do volume de controle, letra minúscula. Então, aqui do lado esquerdo é W, do lado direito é E. Então, aí eu vou integrar. Então, aqui, ó, d de dt de ρ t. E aí, já vou colocar a dx dt. E aqui, d de dx de k sobre cp dt dx, também dx dt. Do lado esquerdo, a gente vai trabalhar primeiro a integral temporal, tá? Porque eu tenho essa derivada aqui. Então, é como se esse dt cortasse com esse e fica a integral de d ρt, que vai ser, então, ρt final menos ρt inicial. Então, uma integral, então, ρt menos ρ0 t0 a dx. Do lado direito, eu tenho dx aqui, o dx eu vou integrar primeiro no espaço. Então, fica a derivada disso daqui, a integral da derivada disso. Tá? Então, sobra isso. Como eu estou integrando no espaço, eu vou pegar na face leste menos na face oeste. K sobre cp dt dx na face leste menos K sobre cp dt dx na face oeste. No tempo. Agora, eu vou fazer a outra integral. Quando eu for integrar aqui no espaço, eu vou considerar que essas propriedades, então, estão constantes, né, dentro daquele volume de controle, e a minha integral de dx vai ser só um delta x, onde o delta x é essa distância aqui, ó, a espessura do meu volume de controle. Então, o PTP, ou seja, as propriedades avaliadas no centro desse volume de controle, menos ρP0, TP0, que multiplica um delta x. Então, aqui é delta x. A mesma coisa para a derivada temporal. Só que aí a gente tem os métodos, né? O método explícito, o implícito e o totalmente implícito. Então, eu vou avaliar num instante de tempo intermediário. Então, a gente tem aqui K sobre Cp, estou considerando que essas propriedades são constantes, então dt dx na face leste, avaliado no instante de tempo θ, que pode ser 0, 1
ou um instante intermediário, menos K sobre CP, dt dx, na face oeste, nesse mesmo instante de tempo, que multiplica aí com ΔT. Bom, e aí agora a gente vai melhorar essa equação, né? Então aqui eu tenho um A ΔX, na verdade tem um A aqui que pode cortar com esses A's do lado de cá. Tá? Então vai ficar ρ P, TP menos ρ P0, TP0, ΔX sobre ΔT é igual a K sobre CP, dt dx avaliado na face leste, menos K sobre CP, dt dx avaliado na face oeste. Bom, eu preciso chegar num sistema de equações algébricas. Tá? Aqui eu ainda tenho essas derivadas, então eu preciso trabalhar melhor essas derivadas. Então, o que nós vamos fazer? Avaliar cada uma delas, né, usando as diferenças centrais. Então, eu vou falar o seguinte: para os meus nós internos, ou seja, os nós que não são de fronteira, então se eu pegar esse desenho aqui de cima e dividir o meu domínio em alguns N volumes de controle, os meus nós internos seriam esses aqui. Esses outros seriam os meus nós de fronteira, tá? Porque eles não têm vizinho do lado de cá ou do lado de cá, e aí a aplicação da equação é um pouquinho diferente. Então, para os meus nós internos, vou refazer o desenho aqui daqueles três, que fica sempre mais fácil. Então, P, E, W, face oeste, face leste. Então, para os meus nós internos, o meu dt dx na face leste, ele vai ser TE menos TP dividido por ΔX. Ou seja, eu estou aproximando, né, o dt dx por uma diferença. Então, um ΔT sobre um ΔX. Como ele está sendo avaliado nessa face aqui, seria esse menos esse. Da mesma forma, o meu dt dx na face oeste, ele seria TP menos TW sobre ΔX. Se eu fiz, né, na face leste esse menos esse, eu tenho que seguir no mesmo sentido, P menos W. Sempre aqui em θ. E aí eu posso trabalhar mais a equação. Então, eu tinha aqui, ó, ρP, TP, ΔX sobre ΔT, menos ρP0, TP0, ΔX sobre ΔT, é igual a K sobre CP, TE, menos TP, sobre ΔX, menos K sobre CP, TP, menos TW, sobre ΔX. A gente pode colocar as propriedades todas juntas. Então, eu vou passar, por exemplo, o meu ρ para cá. E K sobre ρCP vai ser alfa, que é a difusividade térmica. Então, eu vou isolar o meu TP. Então, TP menos TP0, então, eu vou passar o ρ dividindo, o ΔX dividindo e o ΔT multiplicado para o lado de lá. A gente vai assumir que o ρ não varia ao longo do meu volume de controle, assim como a gente fez a mesma hipótese, né, para K e CP. Então, seria K sobre ρCP, T menos TP, ΔX ao quadrado, ΔT, menos K ΔT sobre ρCP, TP, menos TW sobre ΔX ao quadrado. Ou TP é igual a TP0 mais alfa ΔT
sobre Δx ao quadrado, T menos TP menos alfa ΔT sobre Δx ao quadrado, TP menos TW. E aí a gente pode juntar tudo de TP, né? Nesse caso aqui, ó, ele tá negativo e esse daqui também negativo. Os vizinhos, né, TE tá positivo, TW vai ficar positivo também. Então, mais alfa ΔT sobre Δx ao quadrado, TE, mais alfa ΔT sobre Δx ao quadrado, TW, menos 2 alfa ΔT sobre Δx ao quadrado, TP de θ. Então, essa daqui, ó, seria a minha equação para o nó interno, considerando ainda um instante intermediário qualquer. Para o primeiro nó, o que nós temos? Ele é o meu elemento P. Então, eu tenho aqui a face oeste e aqui a face leste. Tá? Mas observem que não tem um volume de controle nesse ponto. Tá? Então, eu vou ter que partir dessa equação aqui, ó. Tá? Então, eu preciso avaliar o dt dx na face leste e na face oeste. Na face leste, tá ok. Tá? Eu tenho que o meu dt dx na face leste é igual a TE menos TP sobre Δx. O problema é na face oeste, que eu não conheço aqui. Então, a gente vai usar um artifício. Vai falar o seguinte, olha, o dt dx na face oeste, ele vai ser TP menos a temperatura nessa face, que a gente chamou de TA. Só que a distância é menor, então Δx sobre 2. Fazendo todo esse malabarismo aqui, ó, matemático, a gente chega no seguinte, ó, TP é igual a TP0 mais alfa ΔT sobre Δx ao quadrado, TE de θ, mais 2TA alfa ΔT sobre Δx ao quadrado, menos 3, vou na ordem, alfa ΔT sobre Δx ao quadrado, TP de θ. Por que é um pouquinho diferente? Porque quando eu pego o meu TP aqui, ó, esse 2 que está no denominador do denominador vai para cima. Então, aqui era 2 vezes, esse passou a ser 1 mais 2, virou 3. E eu não tenho mais o meu TW, no lugar dele apareceu o TA. E como ele estava dividido aqui por Δx sobre 2, ele ficou no numerador como 2. Então, essa aqui seria a equação para o meu nó 1. Para o meu nó final, que é o da direita, eu teria um desenho assim. Esse é meu ponto P, esse aqui é o meu ponto W. Face oeste, face leste. Então, dt dx na face oeste não muda. TP menos TW sobre Δx. Mas vai mudar o da face leste. Eu não conheço uma temperatura nesse ponto, mas eu conheço a temperatura aqui, que a gente chamou de TB. Então, na face leste, ele vai ser TB menos TP e dividido por Δx sobre 2. Quando eu fizer os mesmos cálculos, eu vou chegar numa expressão parecida. Então, TP igual a TP0 mais alfa ΔT sobre Δx ao quadrado, TW, θ, menos, mais, né, 2 alfa ΔT sobre Δx ao quadrado, TB, menos 3 alfa ΔT sobre Δx ao quadrado, TP, θ. Até agora, a gente não precisou escolher qual que é o método que a gente vai usar, se é a formulação explícita, implícita ou
totalmente implícita. Na formulação explícita, que é o objetivo desse vídeo, o que a gente faz? A gente faz o θ ser igual a zero. Na formulação totalmente implícita, o θ é igual a 1. E na formulação chamada de implícita, eu pego valores intermediários para θ, entre 0 e 1. Qual que é a diferença deles? Tá, vamos pegar essa que está na tela mesmo aqui para a gente entender. Quando eu avalio meu θ igual a 0, eu passo a ter a temperatura no ponto P dependendo do meu vizinho no instante 0 e dela mesma também no instante 0. Se eu fizer o meu θ igual a 1, eu passo a ter a minha propriedade no instante atual dependendo do meu vizinho no instante atual e dele mesmo também no instante atual. Quando eu pego a formulação implícita, tá, eu teria aqui que propor uma função relacionando a propriedade no instante anterior com a propriedade no instante atual. Então, esse TW aqui de θ, por exemplo, ou TP de θ, passa a ser função do TW0 e do TW atual, e o TP do TP0 e do TP atual. Então, se a gente pegar aqui, alguma coisa assim. A propriedade aqui, na formulação explícita, ela passa a depender só dos vizinhos no instante de tempo anterior. Então, desse e desse. Essa seria a formulação explícita. Ele não depende de nada do instante atual. A totalmente implícita, ele depende dele mesmo no instante anterior, tá? Porque aqui, né, TP0, e passa a depender dos vizinhos somente no instante atual. Então, ele passaria a depender aqui, esse e esse. E na formulação implícita, seria alguma coisa assim, passa a depender de todos. Então, a formulação explícita é o mais fácil, né, de se resolver matematicamente. Então, como é que ficariam as três equações? Tá? Para o nó interno, nó 1 e nó final. Eu teria, só substituindo, né, o meu TP, ele seria 1 menos 2α ΔT sobre ΔX ao quadrado TP0 mais alfa ΔT sobre ΔX ao quadrado mais alfa ΔT sobre ΔX ao quadrado, aqui, né, T0 e aqui TW0. Esse para os nós internos. Para o nó 1, eu teria TP igual a 1 menos 3α ΔT sobre ΔX ao quadrado, TP0, mais alfa ΔT sobre ΔX ao quadrado, TE0, mais 2α ΔT sobre ΔX ao quadrado, TA. Para o nó final, eu teria essa daqui. Então, aí na tela, né, a gente consegue ter as três possibilidades. Bom, e aí a gente percebe que, de fato, né, eu não tenho um sistema de equações algébricas. Eu tenho um sistema de equações analíticas para a temperatura. Porque se eu conheço a temperatura no instante anterior, porque a gente sempre conhece, né, a solução, a condição inicial, então eu conheço todos no instante anterior, eu consigo resolver as equações analíticas para a temperatura no ponto P. Isso seria muito mais simples de se resolver, mas nem tudo é fácil assim, tá? Por ser tão fácil,
esse método ele esbarra em critérios de estabilidade, ele não é estável para qualquer condição. O que a gente sabe é que o coeficiente de TP0 tem que ser sempre positivo, então tem que garantir que isso daqui, ó, sempre vai dar maior do que zero. Então a gente tem que avaliar qual que é o valor máximo que eu posso julgar, né, para o ΔT para uma determinada malha, para conseguir fazer esse número ser positivo. Então, vocês podem ver que esse coeficiente aqui é o mesmo desse. Então, eu tenho que garantir estabilidade, e isso tem que ser positivo, e isso também tem que ser positivo. Então, vamos pegar o primeiro. 1 menos 2α ΔT sobre Δx ao quadrado maior que zero. Então, 1 tem que ser maior que 2α ΔT sobre Δx ao quadrado, ou então, o meu ΔT, se 1 tem que ser maior do que isso daqui, quer dizer que isso tem que ser menor do que 1. Então, meu ΔT tem que ser menor que Δx ao quadrado sobre 2α. Se eu pegar essa segunda aqui, ó, eu tenho que meu ΔT tem que ser menor do que Δx ao quadrado sobre 3α. Se eu pegar uma malha uniforme, com propriedades constantes, o que eu observo esse da direita aqui é mais restritivo do que esse, porque eles são diferentes só no número que está aqui no denominador. Então, eu tenho que obedecer a essa equação aqui para garantir a estabilidade. O que a gente observa é o seguinte: esse é um critério que muitas vezes atrapalha muito na solução, porque quanto mais refinada a minha malha, menor vai ser o meu ΔX. Como ele está ao quadrado, isso vai implicar em valores de ΔT muito pequenos. Tá? Então, é muito difícil a gente conseguir garantir sempre, trabalhar com ΔT que vai garantir essa estabilidade. Tá? Bom, então agora a gente vai resolver o problema. Mas antes disso, vamos pensar o seguinte: na hora que a gente montar uma solução, a gente tem que pensar no tempo que vai gastar para atingir o regime permanente. Tá? Então, vamos considerar esse problema, né? Tá aqui uma temperatura TA do lado de cá, súbita, né? E aqui mantida na mesma temperatura inicial. Qual tem que ser o meu tempo final para eu garantir que ele vai chegar em regime permanente? Até algumas técnicas que a gente pode fazer para estabelecer qual que tem que ser o ΔT que eu tenho que trabalhar, se o meu objetivo é chegar lá na frente em regime permanente. Então, a gente pode usar uma análise de escalas para ter uma ideia disso. Então, o que seria essa análise de escalas? Eu pego de novo a minha equação diferencial, essa daqui. E só para ter uma ideia inicial mesmo da solução, o que eu vou fazer? Vou falar que o meu ρ tem dimensão de ρ, tá? Eu tenho aqui que seria, né, equivalente a um ρ dt dt, tá? Isso daqui teria dimensão de quê? ρ, o meu ΔT vai ter dimensão de ΔT. O meu ΔTzinho, né, vai ter dimensão do ΔT, que é o que eu estou querendo no final das contas. Esse outro lado aqui, ó, vou tirar o K sobre CP, e aí eu tenho D de dx de dt dx. Então, na parte de cima eu tenho dimensão de ΔT e no denominador de Δx ao quadrado. E o meu Δx eu vou falar que ele tem a dimensão do L, tá? Que é o comprimento da placa. Então, se eu corto aqui o meu ΔT, no final, o meu ΔT tempo, ele tem que ter a dimensão de quê? O CP sobre K, L ao quadrado. Ou tem que ter a dimensão de L ao quadrado sobre alfa. Então, esse aqui é tempo estimado para que o lado direito, né, sinta o efeito da perturbação que foi dada aqui do lado esquerdo, ou seja,
para atingir regime permanente. Então, vamos supor, tá? Se eu trabalho com um comprimento de 1 metro e o meu alfa da ordem de 10 a menos 6, eu teria aqui da ordem de 10 elevado a 6 segundos para ele atingir regime permanente. Então, não adianta eu trabalhar com um dt de 1 segundo, porque eu precisaria ter 10 elevado a 6 iterações para fazer o meu problema atingir o regime permanente. Então, é um critério para a gente avaliar quanto tempo eu vou gastar, né? Como estabelecer o meu ΔT. Então, são duas coisas que a gente tem que avaliar. O ΔT, com certeza, ele tem que ser menor do que Δx ao quadrado sobre 3α, mas o tempo final tem que ser da ordem de L ao quadrado sobre α, ou maior. E uma outra coisa que a gente tem que olhar, né, que é interessante a gente olhar, é a comparação da solução que a gente tem com a solução em regime permanente analítica. Então, volto na minha equação diferencial, que está aqui. Tenho d de dx de k sobre cp dt dx. Se eu quero a solução em regime permanente, isso aqui vai ser zero. Então, o que vai sobrar ali? d2t dx2 é igual a zero. Por quê? Porque o k sobre cp é constante, ele sai da integral e pode ser passar para o outro lado dividindo. Então, se eu pegar essa equação integral uma vez, eu tenho que meu dt dx é igual a C1. Se eu integrar de novo, meu t é igual a C1x mais C2. Para achar a equação, eu tenho que encontrar os valores de C1 e C2. Então, eu tenho que estabelecer as minhas condições de contorno. Então, em x é igual a 0, t é igual a TA. Em x é igual a L, a temperatura é igual a TB. Se eu aplicar essa primeira, eu tenho TA é igual a C1 vezes 0 mais C2. Então, o C2 é igual a TA. Se eu aplicar de baixo, eu tenho TB é igual a C1 vezes L mais C2, que é TA. Então, C1 ele vai ser TB menos TA sobre L. E a minha equação ela seria TB menos TA vezes x sobre L mais C2, que é TA. Então, essa seria a minha solução em regime permanente. Tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou simular isso e fazer alguns testes, né, para a gente avaliar todas essas variáveis que a gente conversou agora. Bom, vou rodar o caso, estou aqui agora no MATLAB, tá? Eu vou rodar o caso da condução unidimensional, sem geração, temperatura prescrita nas fronteiras, regime transiente e a formulação explícita. Então, eu vou trabalhar com aço, tá? Então tem densidade 8.000, calor específico 500 e condutividade 16, mais ou menos, tá? Coloquei a temperatura da face esquerda 100, temperatura na face direita 0, considerando que ele estava partindo também de uma temperatura 0 inicial. Eu coloquei só 5 volumes de controle, a barra de 1 metro de comprimento, e eu coloquei o meu dt de 800, tá? E 30 iterações no tempo. Duas coisas que a gente tinha visto, né? Para garantir o critério de estabilidade, ele tem um dt máximo que pode ser usado, que no caso aqui, já rodei, né, dá 3.300, então 800 ele vai satisfazer esse critério. E a outra coisa que a gente tem que ver é o tempo necessário, né, para atingir o regime permanente. Ele vai calcular. Se eu pegar aqui, ó, esse tempo máximo para atingir regime permanente é 250.000. Tá, que a gente tinha visto aqui, ó, o del, que eu calculei, L ao quadrado sobre o alfa, que é o K sobre o ρCp. Então, 250.000. E eu trabalhei aqui o meu tempo máximo, né, meu tempo final de 24.000 segundos. Então, a princípio, ele não atingiu o regime permanente. Então, vamos ver aqui as imagens, tá? Essa figura aqui, ela tá, vou pegar as outras primeiro. Figura 2, figura 3. Essa daqui é a temperatura na barra,
ao longo do número de iterações. Então, ela partiu de 0, a gente está vendo aqui 0, tá? E essa parte de baixo aqui, ela representa a face direita, 100 graus. Então a gente está vendo que ela ainda não atingiu regime permanente. Essa aqui seria a distribuição final de temperatura, a gente viu que era uma reta, né? E pelas cores aqui a gente vê que ela não está uma reta, que essa parte azul aqui está bem maior. E esse gráfico está representando a solução em regime permanente com a solução em cada instante de tempo. Então, isso foi feito para 5 volumes de controle. A gente está vendo que tem uns quebrados aqui, né? A temperatura ela não está variando de maneira suave. Se eu mudar o número de volumes de controle para 10, vai melhorar, tá? Então, ó, o meu DT máximo era 833 e eu continuei com o DT de 800, então ainda está satisfazendo aí o critério da estabilidade. Aí a gente percebe que ainda também não atingiu o regime permanente. A gente olha aqui a distribuição de temperaturas e esse outro gráfico aqui, ó, a gente vê que a temperatura já está variando, né, de maneira mais suave, porque eu tenho um número maior de volumes de controle. Se eu mudar agora para 15 volumes de controle, o que vai acontecer? Vocês estão vendo que ele divergiu completamente. A temperatura aqui foi para 10 elevado a 8. Tá? Deu uma coisa toda maluca aqui e aqui também. Por quê? Porque o meu DT máximo era 370, porque ele é função do ΔX. Então, quando eu aumento o número de volumes de controle, eu estou diminuindo o tamanho do meu ΔX. Então, eu estou diminuindo o meu DT máximo. Então, eu estou trabalhando com DT de 800 e o DT máximo era 370. Então, eu não estou satisfazendo o critério de estabilidade e o problema divergiu. Bom, e aí de novo, né, eu estou trabalhando com T final de 24.000 e o meu del, que seria o tempo garantido, né, ali para regime permanente, com aquela nossa análise de escalas, era 250.000. Então, eu vou aumentar o número máximo de iterações, eu vou voltar para 10 volumes de controle, né, para poder satisfazer o critério de estabilidade, e vou rodar. Aí a gente vê, olha, que com 1000 iterações ele já está em regime permanente, que a temperatura foi aumentando e ela atingiu uma estabilidade. A curva de temperatura no final e aqui elas foram variando até atingir de fato a condição de regime permanente. Agora eu vou aumentar o número de volumes de controle e eu vou precisar mexer no meu DT. Tá? Eu vou colocar um DT aqui de 30, vou garantir que vai satisfazer. Então, ele veio, vocês estão vendo que as curvas são mais bonitinhas. Aí aqui, ó, fica bem mais suave a distribuição de temperatura. Só que eu trabalhei, nesse caso, com um T máximo de 1000 iterações. Tá, vamos ver aqui, ó. O meu T final era 1000 iterações, mas o meu DT era 30. Tá? Então, o T final 30.000. E o meu del continua no 250. Então, eu vou ter que aumentar isso daqui. Vamos colocar... sei lá, 10.000. Aí ele demora um pouco mais, né, porque são muitas iterações. Mas aí lá no final ele já atingiu o regime permanente. Bom, muita coisa a gente pode fazer, né, pode mudar as temperaturas, colocar 100 e 100, que aí ele vai ficar mais... redondinho, mais bonitinho. Tem muita coisa que a gente pode fazer para brincar. Deixa eu colocar aqui um 100, vamos ver como é que tá. Vou diminuir aqui para ele rodar mais rápido. Eu vou aumentar. Vamos ver se ele vai. Olha só. Aqui, ó, ele partiu todo de 0 e as duas faces foram levadas para 100 graus Celsius. E aí ele vai criando essa curva aqui no meio. Tá vendo? Tá simétrica, tá aqui no meio, tá a menor temperatura. E aqui
a solução em regime permanente, né, seria eles todos virem para cá, mas ainda não deu tempo. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada.